Olá, eu sou o professor Antônio Carlos Vaz, professor de Educação Física e assessor da SME para o movimento de reorganização curricular. O nosso trabalho começou em final de junho e tivemos o primeiro encontro com os professores parceiros que demonstraram grande interesse e ativa participação no desenvolvimento deste projeto. A chegada, esse primeiro momento, esse primeiro encontro com os professores parceiros, eu estou situando um pouco a história deste processo. Foi um momento um tanto tenso, em que os professores, de certo modo, tinham uma preocupação para onde se caminharia este processo, e na medida em que eles foram percebendo que o desenvolvimento deste projeto tinha como orientação básica partir das demandas dos professores, ou seja, não seria uma reorganização curricular de cima para baixo, ao contrário disso, seria, portanto, a escritura de um documento a partir da experiência da rede pública, claro que considerando os pressupostos colocados pela Secretaria da Educação, ou seja, estamos falando aqui num projeto educacional numa perspectiva emancipatória. A partir destes pressupostos é que se iniciou então as discussões dentro do componente curricular Educação Física. O grupo formado pelos professores parceiros, que são os professores formadores que estão nas diferentes DREs, foi um grupo muito interessante, um grupo de pessoas muito comprometidas com a educação física e comprometidas também com uma educação física emancipatória. Então, não tivemos dificuldades no norte ético-político, digamos assim. Sabemos que a educação física, ao longo do tempo, apresentou características diferentes. Ela teve formações de professores e interesses curriculares que marcaram a sua história distintamente. A educação física é fortemente influenciada pela área da saúde, em função do movimento higienista, em função da entrada da educação física. Dentro deste movimento higienista, a formação, portanto, ligada à saúde, continua representando, embora o movimento tenha se transformado, não se trata mais daquele movimento anterior, um movimento de saúde social, mas sim hoje um outro reflexo dessa saúde, passando pelo movimento neoliberal, de uma saúde mais individualizada e particularizada. A saúde, portanto, ela continua sendo de forte influência, uma marca influente na educação física. O esporte, outra área que marcou muito a educação física e que por décadas foi ou é o componente hegemônico da nossa prática educativa. Entretanto, o esporte, ele aparece num primeiro momento com o viés educativo, com o passar do tempo ele vai se transformando, ele vai se configurando como um elemento, a educação física escolar passa a ser um braço auxiliar do esporte de alto rendimento. Não que de fato isso tenha ocorrido concretamente, a escola, por meio da educação física, fornecer atletas por alto rendimento, mas do ponto de vista da percepção dos professores, da percepção dos alunos, da percepção da comunidade, dos professores da escola, da direção da escola, esta relação entre o esporte de alto rendimento e a escola se tornou hegemônica por um bom período de tempo e traz uma influência um tanto quanto forte ainda, embora essa influência tenha diminuído face aos novos movimentos presentes na educação física a partir dos anos 80. A década de 80 ela começa a trazer novos componentes a partir de um comprometimento da educação física com uma educação crítica, com uma educação transformadora, com a possibilidade de ser partícipe de uma nova escola.
Então, as reflexões que se dão a partir dos anos 80 vai chegar a propostas curriculares diferentes, com outros olhares, a partir de outros fundamentos filosóficos. Um livro importante, uma obra importante, uma referência importante, que é publicada em 92, é o chamado Coletivo de Autores, que é a metodologia de ensino da educação física, que cunha uma expressão que modificará a partir dali a educação física de forma contundente, que é a mudança de paradigma da aptidão física para a cultura corporal. A partir deste momento, lá na década de 90, como resultado de todas as discussões precedentes da segunda metade dos anos 70 e durante os anos 80, a educação física, então, tem um novo paradigma para se desenvolver. Então, deixa de ser aptidão física e saúde e começa a olhar para a questão da cultura corporal. De entender, portanto, o corpo e o movimento, não como elementos, não como uma máquina, não como elementos biológicos apenas, mas sim como produção de signos, ou seja, como produtor de cultura, como produtor de linguagem. Então o corpo e o movimento passa a ser entendido como linguagem. Isso provoca uma grande transformação no olhar sobre a educação física, por meio de uma formação, os cadernos de visões, os cadernos de visão. E esse caderno de visão da educação física trazia, coordenado pelo professor Medina, trazia importantes reflexões nesse campo. Então, olhando já, apontando isso, então, portanto, nós estamos falando aqui de 1990, 1991, já trazendo elementos de percepção da educação física como um elemento de compreensão da realidade, de entender a educação física inserida na sua cultura. O que faz sentido é o movimento, é o que o movimento traz como significado, como linguagem, e não mais como produto de uma ação biológica, mecânica. A educação física, então, tem um grande impulso a partir dos anos 90, especificamente falando da rede pública municipal. Uma boa parte dos professores que ainda estão na rede tiveram oportunidade de vivenciar essas experiências, esse período de formação ocorrido nesta data. Retomamos agora, foi retomada essa discussão, porque a rede pública, no que diz respeito ao componente curricular educação física, na última gestão, apresentou uma proposta curricular de avanço nessa perspectiva. E agora, neste novo momento, a gente vem aprofundando essa discussão no nosso componente. A educação física, portanto, inserida no campo da cultura, fazendo com que os alunos não apenas vivenciem, mas entendam o significado de determinadas expressões da cultura corporal e seu enredo, como é que ela se coloca dentro do espectro social mais amplo, como que as relações de poder determinam tal prática como legítima e outras como ilegítima. Então é importante, numa perspectiva emancipatória, numa perspectiva de entendimento crítico da sociedade, é importante que nós, professores de educação física, criamos possibilidades para que nossos alunos consigam compreender a realidade por meio deste componente curricular. Portanto, eu vou trabalhar com futebol, por exemplo, se o futebol é uma tematização, é um tema do meu trabalho, quais as problematizações que eu lanço? Ou seja, eu não vou trabalhar com futebol especificamente para o sujeito jogar o futebol, mas refletir sobre tudo que está em volta do futebol. Futebol pode ser praticado por meninas, futebol pode ser praticado por deficientes físicos, futebol pode ser praticado por deficientes visuais. O que impede que não? Quais as discussões que estão postas na nossa sociedade que consagra um tipo de possibilidade a um, enquanto que nega essa possibilidade a outro? O papel da educação física, portanto, é questionar, problematizar a ordem social como está posta. Como que se estabelece que culturalmente
tal grupo social pode fazer isso e tal grupo social não pode fazer isso? Por que as quadras esportivas devem ser dos meninos? Por que na hora do intervalo, a ocupação da quadra, qualquer grupo social considera legítimo que os meninos se utilizem das quadras? Por que as meninas não podem se utilizar das quadras? Então, essas reflexões e problematizações têm por finalidade a transformação da compreensão do indivíduo, que o indivíduo consiga compreender o papel dele dentro dessa perspectiva histórica e cultural, e que ele possa, a partir daí, estabelecer possibilidades de mudança. Portanto, pensamos uma educação física que vá levar o indivíduo a refletir sobre as suas identidades, sobre as identidades que são definidas a partir da cultura corporal. Então, a menina não pode isso, o menino não pode aquilo. Luta é para meninos, balé é para meninas. O que determina isso? Qual é a relação entre os gêneros e as culturas corporais? E como é que essas culturas se transformam, vão sendo produzidas de outra forma? Como é que vamos produzindo transformações? Então, o papel da educação física na produção da escrita deste documento caminha para isso, para que os indivíduos possam, para que os meninos e as meninas possam compreender o papel dos elementos da cultura corporal na sociedade em que ele vive, no bairro em que ele vive, na cidade em que ele vive.